Quando você vê uma flacidez, você vê um envelhecimento às vezes acelerado, é porque não tem a quantidade suficiente desse nutriente chegando, porque é onde a gente já está vendo uma imagem clínica da pessoa e aquilo não está chegando onde precisaria chegar. Porque, assim, tomar um suplemento não é simplesmente, vou pegar qualquer coisa e eu vou tomar. Ele tem que ter biodisponibilidade. Estamos de volta com mais um vídeo do Conversa de Mercado da FCE e falando sobre nutricosméticos nessa semana. Para a gente explorar um pouco mais essa temática, nós convidamos aqui a Mika Yamaguchi, que é diretora de inovação e novos negócios da Biscience, para bater um papo com a gente. Mika, bem-vinda, obrigada. Eu que te agradeço, Nádia, pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Muito, muito obrigada. A gente vai falar de um tema que eu acho que todo mundo tem perguntas, curiosidades, né? A gente fala de nutricosméticos, nutracêuticos, e é um tema que eu amo, que eu acho que tem muito a contribuir para a nossa saúde. Mika, sensacional ter você aqui, novamente muito obrigada. E, bom, eu já começo perguntando, nutricosméticos, nutracêuticos, cosmecêuticos, como diferenciar? E essa nomenclatura tem algo além de comercial? Na realidade, eu acho assim, nós não temos uma legislação que fale que não existe nutricosmético e nutracêutico, nem o cosmecêutico, né? São nomenclaturas criadas, né, pelo marketing, que a gente coloca que associa nutrição com cosmético, nutricosmético, nutrição com farmacêutico, nutracêutico, cosmecêutico também o cosmético com atividade, trazendo essa questão do cosmecêutico. Então, no fundo, tanto nutricosmético quanto nutracêutico, eu sempre, quando eu vou explicar, eu falo que ele é um nutriente funcional, né? Ele cai na categoria de alimentos funcionais, né? E hoje a gente também tem os dos suplementos. E o cosmecêutico, se você olha tanto no FDA quanto aqui no Brasil, tem os dermocosméticos, né? Então, tem o cosmético, dermocosmético, cosmecêutico. Então, é um cosmético com atividade, né? Que eu tenho que fazer a comprovação da eficácia. Seria um cosmecêutico, um produto de grau 2, né, na legislação, pensando em Anvisa. E como é que os nutricosméticos, eles podem ser aplicados? Assim, se você parar para pensar, todo mundo quando pensa em nutricosmético, pensa em beleza. Vem colágeno, vem para crescer cabelo, unhas, pele, sempre é essa imagem que a gente tem. Mas quando a gente estuda um pouco mais, eu acho que esse foi um mundo que se ampliou muito, porque hoje não é só uma questão de beleza, é uma questão de saúde. Então, a gente precisa melhorar a nossa saúde, e aí, consequentemente, eu brinco que quando a gente vê pele, cabelo e unhas, é o último lugar onde o nutriente chega. Então, eu vou dar um exemplo. Todo mundo toma colágeno pensando, vou tomar colágeno para pele, né, para melhorar. Só que, assim, dentro do nosso organismo, nós temos 28 tipos de colágeno. Então, eu tenho colágeno nos vasos, eu tenho colágeno no intestino, eu tenho colágeno em tudo. E, por exemplo, quando eu estou tomando um colágeno, ele vai para onde está faltando mais e é prioritário. Então, se meu vaso tem uma carência, vai chegar nos vasos, né? Lembrando que a pele e a articulação são os últimos lugares a receber o fornecimento. Por isso que, quando você vê uma flacidez, você vê um envelhecimento às vezes acelerado, é porque não tem a quantidade suficiente desse nutriente chegando, porque é onde a gente já está vendo uma imagem clínica da pessoa e aquilo não está chegando onde precisaria chegar. Por isso que a gente faz essa suplementação, por exemplo, do colágeno, aí você vai ter colágenos diferentes, a pele precisa de colágeno tipo 1 e 3, e aí você tem o colágeno tipo 2 para articulação, por isso que existem esses suplementos variados, né, para a pessoa entender. E aí vão vir as tecnologias que vão melhorar, porque assim, tomar um suplemento não é simplesmente, vou pegar qualquer coisa e eu vou tomar. Ele tem que ter biodisponibilidade, né? O que é a biodisponibilidade? Eu brinco que é você dar capacidade do produto chegar onde precisa chegar. Então, vamos dar um exemplo bem corriqueiro. Quando o homem vai à Lua, sai da NASA, sai um foguete enorme. Quando ele chega para dar a volta na Lua, o que chega? Um módulo.
esse módulo é a fração que é biodisponível, que tem atividade. Então, é isso que eu preciso estar tomando para realmente ter atividade desse suplemento, ter um produto de uma boa biodisponibilidade, que eu brinco que quando a aeronave vai se desmanchando, vai ficando lixo pela galáxia, né? Então, é a mesma coisa, quando eu tomo uma coisa que não tem essa biodisponibilidade, ele vai ficando no meu organismo, eu vou ter que eliminar de alguma forma. Nossa, perfeito, Mica. Bom, e que substâncias hoje são consideradas nutricosméticos e por que eles não fazem parte de uma categoria medicamentos? Porque, na realidade, vamos pegar um ômega 3, né? O ômega 3, ele é considerado como um alimento funcional, porque nós não temos capacidade de produção desse ômega 3. Então, eu tenho que suplementar, ele é considerado como essencial. Então, eu tenho tudo que é aquilo que eu tenho, aminoácido essencial, meu organismo não produz, eu preciso suplementar. Não só suplementar, pela dieta, pelo alimento, se você come corretamente, você vai trazer esse resultado e você vai ter a absorção desse nutriente. Caso, por exemplo, ômega 3, aonde que a gente tem, né? Seria a sardinha é rica, você tem alguns cereais, na verdade, plantas também. Só que assim, a gente tem uma questão que a gente não pode esquecer, não é só tomar. Meu organismo tem que ter capacidade de absorção. Mesmo que eu coma um óleo um grão de linhaça nesse sentido, o meu organismo tem que ter capacidade de biotransformação. E aí eu não consigo fazer isso. Então, por isso que eu acabo fazendo a suplementação. E no medicamento, né, gente, medicamento a gente toma quando a gente está normalmente doente. Né? Não é uma coisa que eu vou tomar hoje um medicamento porque eu acordei com vontade de tomar um medicamento. Eu vou para um medicamento para ir atrás de uma solução para um determinado problema, uma patologia que eu tenho lá, e ele vai ter uma atividade específica. Quando você fala no nutricosmético, no nutriente funcional, ele pode, na verdade, restabelecer o seu metabolismo celular e te ajudar como um todo. Então, são coisas completamente diferentes. Um vai trabalhar na prevenção e o outro vai trabalhar, no caso do medicamento, em algo que já está estabelecido. Então, por isso que existe essa diferença, né? Então, eu vejo muita questão do nutriente funcional, você trazendo a questão de saúde mesmo, né? Não só beleza, né? Acho que entrou lá atrás com uma marca norueguesa aqui no Brasil, que era o Emidin, bem lá atrás foi uma das primeiras marcas a vender nutricosméticos, com a questão de saúde de cabelo, pele, né? E não era só isso. Na verdade, se eu conseguir suprir cabelo e pele, é porque eu estou suprindo o restante que está necessitando. Porque isso são anexos, é o final da cadeia. Então, por isso que acaba tendo muito essa associação. Mica, e a gente estava conversando agora há pouco, falando um pouco desses conceitos também, né, do envelhecer com saúde. Fala um pouco para a gente, o que são essas terminologias aí que surgiram, lifespan, healthspan? Conta um pouquinho para a gente do que é, como está isso agora? Na realidade, o lifespan é você ter uma vida longa, né, e chegar ali com uma longevidade, né? E o health span era que eu estava comentando com você, né? Eu quero chegar, envelhecer bem, né? E ter realmente a minha autonomia. Mas não quer dizer que só que eu tenho life span. Na verdade, eu preciso ter health span. Por quê? É ter saúde ao longo do meu envelhecimento. Porque eu quero chegar aos meus 80 anos com autonomia. Estava até te dando um dado, né? No Japão, a pessoa envelhece e ela só vai precisar de uma pessoa para ajudá-la nos 2 últimos anos da vida dela, enquanto que no Brasil as pessoas envelhecem e elas dependem de uma outra pessoa quase 14 anos, de 10 a 14 anos, é muito tempo. Então é isso que quer dizer health span, é você envelhecer, mas assim com saúde, você chegar nessa fase da velhice com autonomia. Então eu preciso começar um trabalho preventivo não aos 60 anos, talvez aos 30, talvez, como eu te disse, quando criança. Então, hoje, quando a gente fala em health span, se você pretende engravidar, eu posso começar antes disso, já me preparar fazendo o uso de nutrientes, por exemplo, de um ácido fólico para fazer uma melhor formação do próprio DNA, de fazer o uso de ômega 3, que vai melhorar também a parte neurocognitiva. Então, quer dizer, você já pode preparar o nascimento dessa criança com nutrientes que vão prepará-la já para ter uma infância mais saudável, com menos alergia, com menos tendências às doenças, né?
E aí a gente vive, na verdade, um paradoxo hoje, na minha visão. A gente vive o mundo da pandemia, onde a gente aumentou o consumo de comidas industrializadas, muito doce, né? Estudos mostram que crianças com alto consumo de açúcares vão ter deficiência no hipocampo, deficiência na memória, e na vida adulta pode ter isso também, né? Então, assim, o que é que eu preciso fazer? Então, é estilo de vida. Eu realmente associar o estilo de vida com fatores genéticos e fatores que você, na verdade, ambientais. E aí isso a gente chama, que também tem um outro nome, que a gente chama de expossomas. E aí esses expossomas você, no caso de fatores pessoais, dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física. Então, tudo isso vai melhorar o seu status quo, né? Associado com um fator ambiental, que você vive num lugar que é bom, né? Nem sempre isso acontece. Então, por isso que a gente precisa o quê? E em conjunto com as suas células, quanto que ela vai ter capacidade de responder, né? E aí você associando tudo isso com uma nutrição, com nutriente funcional, se está ali faltando, você for repondo, lembre-se que sua máquina, seu corpo é uma máquina perfeita. Eu sempre digo que ela é uma bioquímica perfeita, ela tem uma fisiologia perfeita, mas se tiver faltando um mineral, um combustível ali, um aqui, ele é inteligente, ele dá um jeito e vai lá e vai fazer funcionar de alguma forma, mas a gente paga um preço lá na frente, é que nem carro, se a gente não cuida, não coloca o óleo, não troca, uma hora ele pifa, por mais que a gente faça todos esses contornos. Então, o nutriente funcional, o nutricosmético, o nutracêutico, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar restabelecer aquilo que está ficando envelhecido. Então, ele vai dar nutrientes que a gente não vai conseguir muitas vezes via alimentação. E aí você traz isso no seu dia a dia. E conforme você vai fazendo essa suplementação, você vai melhorando a resposta do organismo. Esse é o grande intuito, você dar condições para o seu organismo responder da melhor forma possível, porque a gente não só envelhece, eu falo que a gente não só envelhece a casca, né? O nosso metabolismo, nossa célula envelhece também. Então, eu preciso cuidar dela. Eu só vou conseguir cuidar se ele tiver um nutriente, uma nutrição, né? Sempre a alimentação é o primeiro ponto. Mas se na alimentação eu não tenho tudo, eu vou começar a fazer uma prevenção. Um outro caso que todo mundo tem suplementado, vitamina D, né? Quanta gente não está com a vitamina D baixa? Eu vou precisar de um outro mecanismo, porque ele é, na verdade, como vitamina, mas ele é um hormônio. E aí você precisa fazer, porque ele vai aumentar a imunidade, ele tem várias funções dentro do meu organismo, não é simplesmente eu tomo sol e tenho vitamina D, né? Se eu tomar sol, mas meu fígado e meus rins estiverem ruins, eu não vou conseguir produzir vitamina D. Né? Então, veja que tudo tem a ver muito com o metabolismo e por que eu vou estar fazendo o uso de nutricosméticos. Certeza. E, bom, minha última pergunta, quais são os desafios que existem hoje para formulações e desenvolvimento de novos produtos e que oportunidades temos também aí? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje, né, com todos esses avanços que a gente está vivendo, principalmente com o mapeamento genético, né, que a gente cada vez mais está conhecendo, pode atuar de forma muito pontual. Eu acho que tanto a parte genética vai caminhar muito junto com a parte dos nutricosméticos, né? Quando eu conseguir identificar dentro daquilo qual a minha necessidade, eu vou conseguir personalizar e não vou precisar ficar tomando muitas vezes coisas que eu não necessito. E aí eu acho que esse é o grande futuro, esse é o grande movimento que a gente vai ver em relação a essa parte dos nutrientes funcionais. Eu vejo isso assim com muito bons olhos. Na verdade, na medicina, na parte de onco, a gente tem oncogenética, farmacogenética, que já dá para o paciente algo mais direcionado, né? Com menos efeitos colaterais. E cada vez mais, se a gente conhecer essa parte do metabolismo, eu falo que sempre é interessante, né? Se você toma um medicamento, eu estava dando um exemplo para você da estatina, para controle de colesterol, as pessoas sentem dores nas pernas. Hoje já tem produto com estatina, com coenzima Q10, porque a estatina diminui, depleta a coenzima Q10. E aí, quando eu não tenho coenzima Q10, ele, na verdade, é um elemento importante na mitocôndria para produzir energia, que é a nossa casa de força, onde a gente produz essa energia. Se eu estou lá, não produzo energia, de novo, meu corpo é inteligente. Da onde que eu vou tirar essa energia? Eu vou tirar do músculo.
Por isso que as pessoas sentem dores nas pernas. Então, tudo tem um porquê. E aí, se você começa a associar de uma forma inteligente, seja o medicamento com o nutriente, que ele, na verdade, ele traz um benefício, mas também está trazendo efeitos, né, que não são desejados, você pode estar fazendo essa suplementação. Então, tudo eu acho assim, cada vez mais, quanto mais a gente estudar, a gente vai chegar à conclusão de que quanto mais eu conhecer meu metabolismo, a minha fisiologia, que eu sou apaixonada, por isso que eu falo, se você conhece a fisiopatologia, você vai saber aonde você vai atuar pontualmente e ter um resultado mais efetivo. Por isso que a genética vai andar junto com todos esses tratamentos. E cada vez mais vamos ter pessoas mais saudáveis, e eu espero assim que todos tenham realmente um health span, né? Que a gente chegue na nossa velhice com mobilidade, não adianta só cuidar do osso, nem cuidar do músculo, que a gente chegue lá na velhice com saúde mental, né? São todas as coisas, esse conjunto todo vai nos dar essa autonomia. Então, eu vejo um futuro muito grandioso quando a gente fala em suplementos, em nutricosméticos, nutracêuticos, porque eles vão começar a encaixar nessas lacunas as nossas deficiências, e melhorando essas deficiências eu vou conseguir envelhecer melhor. Sensacional. Queria agradecer muito a tua presença aqui e deixar o microfone aberto. Se você tem alguma última consideração, alguma coisa que nós não comentamos no bate-papo de hoje, fique à vontade. Eu acho que cada vez mais eu falo isso para as pessoas, eu estou fazendo psicologia positiva, eu acho que não é só cuidar da saúde no estado físico, né? Como diz a Organização Mundial de Saúde, ser saudável é ter saúde física, mental e social. E a ausência, não só a ausência da enfermidade. Então, o que eu deixo para todos é assim, cuidem da sua mente, né? Tenham um bom convívio com todos. Eu sei que nessa pandemia trouxe muitos desafios, mas nós somos seres conectados, precisamos de outras pessoas, e isso vai complementar, né? Não é só a suplementação, não existe milagre, gente, a suplementação não é de um dia para o outro. Nosso metabolismo tem dias, tem ciclos, então eu preciso completar os ciclos para ter o resultado como um todo. Então, não é tudo, agora eu tenho milagre. Não existe milagre, existe, na verdade, uma disciplina nossa em conseguir fazer isso, mas sempre ao lado de outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, a gente tem que manter a nossa saúde mental, né? E ter essa expansão com o mundo e continuar conectado, não só pela internet, mas quando voltarmos à normalidade, reencontrar as pessoas. Isso é muito, muito importante para a saúde como um todo. Muito, muito obrigada. Obrigada a você por ter participado aí do Conversa de Mercado, e a gente espera poder receber você aqui em outros projetos. Com certeza, contem comigo. Obrigada, viu? E vocês que estão acompanhando o Conversa de Mercado, o que estão achando desse conteúdo? Fiquem à disposição, estamos por aqui. Até o próximo tema na próxima semana. Um abraço.